vivemos a maior crise humanitária de todos os tempos. Fome, doenças e injustiças. Muitas vezes pensamos que nada pode ser feito para mudar a realidade que nos rodeia. Mas em meio à crise, a ADRA, uma organização humanitária, junta forças para aliviar o sofrimento de um mundo ferido. Educando as crianças, capacitando os adultos e suprindo as necessidades básicas dos pobres, a ADRA age como um incentivo à mudança e à superação. Passei meses viajando à América do Sul para documentar histórias do desenvolvimento humano. No Peru, vi mulheres e suas famílias prosperando com a agricultura e os pequenos negócios. Vi jovens enxergando um futuro melhor no Brasil, crianças acolhidas no Chile e presidiários acreditando na liberdade no Uruguai. Histórias não contadas, que a partir de agora são retratos de justiça, compaixão e amor. Pessoas comuns como você e eu se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. São Paulo. A primeira grande metrópole do Hemisfério Sul e uma das cidades mais populosas do mundo. Para muitos, este é o melhor lugar para fazer negócios na América Latina. Afinal, este é o principal centro financeiro e industrial do Brasil. Não muito longe, a 1 hora em direção ao mar, Cubatão é uma cidade de paradoxos. Contribuiu no desenvolvimento econômico de São Paulo, mas também se viu prejudicada pelos efeitos colaterais da indústria e da poluição. Cubatão, aqui na Baixada Santista, é o único município da região sem praias ou acesso ao mar. Está longe de ser uma área turística. Aliás, por ali os turistas só passam para chegar até Santos. Cubatão é uma área altamente industrial entre São Paulo e Santos. E por isso enfrentou historicamente níveis de poluição extrema, chegando a ser considerada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo na década de 80. E ganhou até mesmo o apelido de Vale da Morte. Morte que em pelo menos 37 casos veio antes da vida por causa da anencefalia pré-natal. Mas como isso aconteceu? A história de Cubatão é contada como um ponto de passagem entre o Porto e São Paulo, né? E nesse sentido, essa ocupação sempre foi muito lenta. Cubatão, por exemplo, tinha, na década de 30 do século passado, cerca de 12 mil habitantes. Cubatão, ele tinha uma característica que começou a sua história como um ponto de passagem, né? Entre São Paulo e também o Porto de Santos. E, na realidade, uma curiosidade histórica é que aqui foi a primeira alfândega do nosso país, né? Primeira alfândega que se cobrava o transporte de barcos e de rios no nosso país. Depois disso, Cubatão segue como uma vila ainda ligada a Santos, né? Ainda pertencente ao território de Santos, mas se inicia no início da década de 1920, a primeira fase de industrialização de Cubatão. A implantação de enormes refinarias de petróleo, metalúrgicas e fábricas de fertilizantes provocou uma explosão de imigrantes, com pessoas vindo aos montes, principalmente do Nordeste. Tornou-se o grande polo industrial da América Latina, mas até então nem se sonhava em falar de planejamento urbano. Havia trabalho, mas não havia lugar adequado para todos. Esse crescimento, essa explosão demográfica, né, sem qualquer tipo de planejamento, onde as pessoas foram obrigadas a viverem onde era possível, ou seja, nas encostas, nos mangues. Na década de 40, cresceu muito com a industrialização
porque era onde as pessoas conseguiam morar, né? A Vila Parise, que era um bairro encravado no meio da indústria, né? Também cresceu muito e em condições bastante precárias, né? Morar não é um termo apropriado para definir a situação de quase metade da população de Cubatão. Talvez fosse mais adequado dizer que esta multidão, calculada em cerca de 50 mil pessoas, ainda hoje esteja alojada em favelas ou bairros com pouco ou nenhum acesso ao saneamento básico. O bairro Nova República surge com os antigos moradores da Vila Parise, longe da poluição, mas bem perto das doenças e a falta de condições básicas. Pronto, mais rápido, menino, né? Tchau, mãe. Tchau, boa aula, obedeça a professora, faça a lição, vão com Deus. Toma. Não mexe nele. Baixa. Sonhou por quê? Sonhou por alguma coisa? Meu nome é Raiane Martins Santos, tenho 17 anos, moro em Cubatão. Minha rotina é acordar, levar meus irmãos para a escola, aí eu volto, tenho que arrumar a casa, fazer a comida. Ver os remédios da minha avó, da insulina da minha avó. Aí eu busco meus irmãos e trago eles pra cá. E a Bia, como ela tem ginástica rítmica hoje, ela chega, se ela quiser comer um pão ou algo assim, ela pega, come e logo em seguida vai para a ginástica rítmica. Raiane, 17 anos e muitas responsabilidades para uma garota que devia estar sonhando. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo. É com o senhor. Tudo bem. Tanta coisa que você tem para fazer e que horas que você acaba estudando, indo para a escola? Então, eu não vou para a escola. Minha ficha até se procurar não tá lá. Eu sou ajudada pelos professores pelo WhatsApp. Eles me passam uma lição, como eu tive que sair da escola, eles me dão a lição para quando eu revoltar para lá ou fazer um supletivo eu não ficar tão perdida. Então eles dão aquela ajuda para mim. Deixa eu ver se entendi então. Você não vai para a escola Não. porque você tem que ajudar nos afazeres de casa. Isso, eu ainda tenho que cuidar da minha avó, que é doente. Aí quem vê os remédios dela, a insulina dela, tudo sou eu. Aí eu acabo sendo uma enfermeira de plantão. No Jardim Nova República, nós vemos muito a dificuldade, principalmente das crianças e adolescentes, o tempo de ociosidade fora da escola, em período contraturno escolar. Nós temos assim a oferta muito grande de drogadição. A violência, ela acaba aumentando a cada dia por conta disso. Então, nós temos a preocupação de trabalhar com essas crianças para que o futuro delas seja melhor. Quando uma criança, um jovem ou adolescente tem essa falta dessa estrutura social, saneamento básico, segurança, lazer, os níveis de desenvolvimento são comprometidos, né? Às vezes é bem difícil de se arrumar emprego aqui, então se você estiver precisando de dinheiro, você tem que dar os seus pulos. E no caso, meus pulos é os panos de prato da minha mãe, é o que ela faz. E trabalhar de babá às vezes. Organizações como a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, trabalham com crianças e jovens em situação de risco. Há mais de 35 anos cria projetos na área de saúde, geração de renda e respostas a emergências. E há mais de 15 anos desenvolve as habilidades das crianças aqui em Cubatão. Durante todos esses anos, o Núcleo de Desenvolvimento da ADRA em Cubatão
já preparou vários projetos de ensino para os jovens, desde panificação até o cuidado com o meio ambiente, produzindo produtos de limpeza ecológicos. Rayane vem aqui há 8 anos. Aprendeu o que deixou de aprender no tempo que não frequentou a escola. Instrumentos musicais, primeiros socorros, panificação, entre tantos outros cursos. Hoje, aqui no centro da ADRA, ela está ensinando informática, curso que ela já completou. A Rayane, pelo histórico que nós acompanhamos de todo o tempo que ela está aqui, ela chegou muito pequenininha, em torno dos seus 9, 10 anos de idade. E quando ela chegou no projeto, ela veio de um outro município. Vivem hoje apenas com um salário mínimo? Sim, mas mudou bastante o contexto familiar. Ainda tem muito a se fazer, porque além da Rayane tem os irmãos, que são menores. Hoje a Rayane está chegando quase aí na maioridade, mas a família deu uma guinada. Cubatão desperta uma pergunta. Que futuro é reservado ao jovem que não tem condições de saúde, moradia e educação? Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. No bloco anterior. Oi. Oi, Tudo bom? tudo? Tudo bem. Então, eu não vou pra escola. Minha ficha até se tu procurar não tá lá. Deixa eu ver se entendi então. Você não vai pra escola Não. porque você tem que ajudar nos afazeres de casa. Isso, eu ainda tenho que cuidar da minha avó, que é doente. Aí quem vê os remédios dela, a insulina dela, tudo sou eu. Aí eu acabo sendo uma enfermeira de plantão. Meu nome é André Oliveira, eu tenho 16 anos e eu moro no Jardim Ilha Caraguatá, Cubatão. Bom, meu dia começa às 4h30 da manhã, que é o horário onde eu acordo. Acordo, vou tomar banho. Às 4h45 eu já estou fazendo meu café, preparo meu café. Às 6h30, 6 horas eu estou saindo de casa, aí eu pego o ônibus aqui ao lado da minha casa. Eu chego na ETEC, de Cubatão, que é a minha escola, às 7h45, 7h30. Aí eu tenho a aula, aí eu volto para casa umas 5h30. E depois eu vou pro meu treino diário, faço os treinos, dou umas treinadas de arremesso, vou fortificando o braço. Eu faço um pouco de treinamento elíptico e depois eu chego em casa, me preparo para ir aos treinos à noite e chego à meia-noite e vou dormir umas 4 horinhas aí. André, com apenas 16 anos, tem uma rotina cheia de atividades. Estuda e treina pesado. Para quem vive em partes de Cubatão, onde a violência é uma realidade presente, as oportunidades de vida são limitadas. O estudo é importante, André se esforça, mas foi no esporte que ele encontrou uma paixão. Foi com o beisebol que ele passou a enxergar novos horizontes, passou a sonhar mais alto. Nome que leva a um dos projetos criados pela ADRA em Cubatão.
O projeto Sonhando Alto ele é voltado ao esporte. Hoje nós oferecemos para as crianças a partir dos 6 anos até os adolescentes de até 17 anos e 11 meses a modalidade do beisebol, uma parceria que nós temos com a Major League e a Little League. E temos a ginástica rítmica para as meninas. E o projeto, então, ele é iniciado para suprir quais necessidades dessas crianças? Primeiro, para tirar eles da ociosidade, do perigo das ruas, da vulnerabilidade da rua. Né? Eles não tinham... E outro, ali o local é um local muito descentralizado, né? Sem acesso a informações, sem acesso à cultura. E também a ADRA ajudou muito essas crianças no reforço escolar, ajudando eles na escola. E aí, Andrezão, que legal, cara. Bom estar aqui com você. Como que você acabou se apaixonando por esse esporte aí que a maioria aqui no Brasil nem sabe como que joga? Eu me apaixonei vendo times jogarem na televisão, que eu gosto muito de assistir jogos assim fora, não comuns assim, tão comuns aqui no Brasil, e também pelo meu professor e técnico Fabiano, que ele trouxe todo o conhecimento do beisebol para mim. O André, eu conheci ele antes mesmo do projeto. Eu conheço ele de outras atividades aqui na cidade. E o André, ele vem de uma família batalhadora, dos pais, de correr muito atrás, sabe? De passar dificuldades e tudo mais, mas sempre está ali dando suporte e apoio para ele crescer no que ele tinha vontade de fazer. Bia é a irmã mais nova de Rayane. Ela ingressou no projeto da ginástica rítmica. 6, 7, deitou, canivete, costa a perna, sobe, 1, e... Exatamente. A ginástica a gente consegue trabalhar de duas maneiras, tanto no individual quanto no em conjunto. E o bom essa parte do conjunto é a parte da sociabilização, né? Do companheirismo, de saber que elas precisam ajudar uma a outra, não pensar só nelas sozinhas, mas na amiga que está no lado. Então eu sempre tento passar isso para elas. O esporte, a gente entende que trabalha muito a questão de uma palavrinha que todo mundo fala muito hoje, a tal da resiliência, né? Porque no esporte você trabalha a frustração, principalmente. Eu perdi hoje, mas posso ganhar amanhã. O esporte, ele trabalha a questão da socialização, respeitar o próximo, entender o objetivo do próximo. Em Cubatão, dá para observar o quanto a ginástica e o beisebol podem ser transformadores em uma terra onde o futebol rouba a atenção da maioria dos meninos. Rayane também participou do Sonhando Alto, fez muitos cursos e aprendeu coisas novas. Mas o maior aprendizado foi humano. Qual que é o sonho para sua vida, Rayane? Eu já tive vários, mas acho que o que mais me atrai é enfermagem, ajudar as pessoas. Ou enfermagem ou psicóloga, porque assim eu estaria em contato com as pessoas ajudando elas. Qual o futuro que você gostaria de ter? Meu futuro, eu quero ser jogador de beisebol e tentar alcançar a Major League e não só as ligas amadoras que participam dela. Como o nome do projeto diz, né, foi uma coisa muito ambiciosa de ensinar o beisebol para crianças de uma comunidade, de uma realidade que não cabia o beisebol. E foi um passo muito grande. Então, assim, ele representa superação, assim, sabe? O Sonhando Alto é uma coisa de superar limites nossos e também do nosso público. Eu tenho o costume de dizer que quando a gente sonha, quando a gente tem esperança, a gente tem vida, né? Quando nós não temos isso, nós não temos nada. A falta de sonho é falta de expectativa de vida. Rayane, ao invés de ser instruída, instrui. Hoje trabalha no núcleo da ADRA, tem um emprego e consegue estudar.
passa o conhecimento para aqueles que, como ela, precisam construir sonhos. Também treina judô com Fabiano, em atividade que ele faz quando não está voluntariando na ADRA. André estuda um curso técnico e continua se dedicando à sua paixão. Treina para ser catcher profissional de beisebol. Eu me sinto bem, eu me sinto como se eu estivesse ajudando a mim mesma. Tanto a crescer mentalmente, tanto a crescer emocionalmente e ajudando as pessoas. E aprendi questões éticas como o trabalho em equipe, o autocontrole, também o respeito em si, que foi se aprimorando ao longo dos anos. Eu tenho certeza que o André, ele já se tornou uma pessoa melhor do que o meio em que ele viveu podia ditar. Eu vejo o André como um futuro líder no beisebol. A Rayane, quando ela sair, o mundo está ganhando uma pessoa transformada, uma pessoa melhor. Nesse porão do estado paulista, pouco percebido pela maioria, a ajuda sempre é bem-vinda. Hoje, a ADRA em Cubatão funciona com limitações. Muitos jovens conhecem o núcleo, mas muitas atividades já deixaram de funcionar por falta de verba. E algumas, como a ginástica e o beisebol, precisam continuar, pelo bem que faz a comunidade. A ADRA hoje ela atua diretamente ligada a empresas privadas que patrocinam esses projetos. Na sua maioria, executam os projetos aí 1 ano, às vezes no máximo 2. Os nossos colaboradores, a importância deles estarem ativos é essa continuidade desse trabalho. Porque sem aporte, sem patrocínio, sem colaboração, às vezes os sonhos são interrompidos. Né? Hoje eu estou como voluntário, mas eu não sei até quando eu posso continuar como voluntário. O que mais te comove em fazer esse trabalho e o que te leva a continuar fazendo esse trabalho? Esse carinho que nós recebemos deles, todos os dias. É muito bacana, desculpa eu me emocionar, é de mim mesmo. É legal você ver eles chegarem aqui de manhã e não querer ir embora. O abraço, o bom dia, o beijo. Eles não entram sem fazer isso com todos que estão aqui. Eu recebi uma foto de uma mãe que foi na reunião de uma filhinha. E a mãe me mandou essa foto, falando o que ela queria ser quando crescer. E aí estava escrito professora de ginástica. Não tem nem o que falar. Muito feliz. Em vários momentos eles me chamam de pai. Eles falam que é sem querer e tal, né? Mas a gente sabe que existe uma carência maior do que a questão financeira. Às vezes tem criança que chega no núcleo e eles te abraçam e você sente verdade naquele abraço, sabe? Neste mundo, compartilhamos nossa rotina com milhares de pessoas. Não conhecemos os obstáculos com que cada um de nós nos encontramos, mas aceitamos a missão que a Bíblia descreve em 1 João 3:17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Rayane e André são retratos da justiça, compaixão e amor de Deus. A ADRA pode fazer muito mais por pessoas como eles. Por isso eu te convido a conhecer mais projetos e como se envolver também. Amemos as histórias não contadas com que nos encontramos dia a dia. Talvez da sua mão possa ser escrito o final de cada história.